na nuvem. Correto? Obrigada. Agora sim, né? Obrigada, então, professora. Imagina, eu tenho que ter esse hábito, mas eu confesso que eu sou ruim com essas demandas da tecnologia, que eu nem sei. Então, pronto, aí vai para dar tempo da sua amiga. Muito bem. Como é uma prova que trabalha a interpretação, né? Ela trabalha a compreensão, ela vai trabalhar com elementos ao longo de toda a prova que nós, professores, chamamos de sinonímia. Sinonímia são sinônimos. É você redizer aquela informação. Então, um facilitador, um mecanismo para assinalar a questão mais adequada, mais correta da prova da UERJ, o primeiro mecanismo é ler o enunciado antes de ler o texto. Então, esse é um roteiro para vocês, porque se vocês leem o texto primeiro, vocês vão ter que ler a questão, aí depois vocês vão ter que retomar o texto. E aí isso acaba consumindo tempo, memória de vocês. E aí acaba induzindo também ao erro, porque aí dá tempo de vocês interpretarem, de se desligarem, que isso é comum, né? De todos os candidatos, né? Você está ali naquele momento lendo, quando você vê, tem que voltar ao parágrafo, você não sabe nem onde parou. Isso é comum, né, do ser humano. Então, o mecanismo para isso, para dificultar esses vacilos, esses devaneios, é ler o enunciado. Então, títulos, de modo geral, apresentam as ideias principais do texto. Com base em tal afirmação, ele está dizendo que o título apresenta a ideia principal. Com base em tal afirmação, a passagem que se relaciona mais diretamente com o título da crônica de Drauzio Varela é. Então, veja bem, o título, qual é dessas alternativas que melhor resume o texto? É isso que ele está perguntando. Então, vamos ler o título. O título é A Arte de Envelhecer. E a arte de envelhecer é um indicador, é o que vai se referir ao assunto principal do texto. Então, eu vou ler as alternativas para saber. Olha aí. Nossos ancestrais passavam da infância à vida adulta sem estágios intermediários. Os que estão vivos agora têm boa chance de passar dos 80. É preciso sabedoria para aceitar que nossos atributos se modificam com o passar dos anos e nada mais ofensivo para o velho do que dizer que ele tem cabeça de jovem. Veja bem, nós temos 4 alternativas e um título que indica a arte de envelhecer. A arte de envelhecer, a gente tem que achar dentro dessas alternativas a alternativa que melhor vai ser sinônimo do título Arte de Envelhecer. Então, vamos lá. Na letra A, nossos ancestrais passavam da infância à vida adulta sem estágios intermediários. Veja, aí nesse exemplo, está dizendo que esse estágio, o que aconteceu com os ancestrais, sem passar por estágios intermediários, indica a arte de envelhecer? Não, porque ele está falando de um período, infância e vida adulta. Ele não está falando de estágios, ele não está falando da arte em si de envelhecer, ele está falando de um estágio do seu processo de crescimento. Letra B. Os que estão vivos agora têm boa chance de passar dos 80. Essa informação aí é sinônimo, poderia ser sinônimo de a arte de envelhecer? Não, isso é um dado, é uma estatística.
Ele não está tratando, ela não vai definir exatamente esse título. Letra C. É preciso sabedoria para aceitar que nossos atributos se modificam com o passar dos anos. Perceba que essa informação, sabedoria, ela se adequa à arte de envelhecer. Aceitar que os atributos se modificam com o passar dos anos é uma informação que serve de sinônimo ao título. E veja, não é porque na hora de fazer, né, o exercício, eu faço aqui junto com vocês. Mas, por quê? Porque eu ensino a vocês como é a forma como eu faço a prova. Então, essa informação aí, como eu estou vendo com vocês, que eu não baixei o gabarito, vou mostrar já já, mas essa informação, percebam, letra C, ela é sinônimo de arte de envelhecer. Ela pode servir de sinônimo. E eu digo isso com a maior tranquilidade, mesmo sem ter lido o texto. Por que mesmo sem ter lido o texto? Eu estou aconselhando vocês a não lerem o texto? Não. O que eu estou dizendo a vocês é, primeiro, analisem a alternativa. Analisou as alternativas? Eu fiquei entre a letra C e D. Vai ao texto para fazer a primeira leitura, porque assim vocês perdem tempo. Não perdem tempo de permitir os devaneios. Então, veja, a letra C ela é sinônimo do título Arte de Envelhecer. A gente está resolvendo aquilo que a banca exigiu. A banca exigiu que a gente assinalasse a questão que se relacionasse mais diretamente com o título da crônica. Quando ela diz mais diretamente, ela está dizendo que todas essas podem se referir, mas aquela que mais acomoda toda a informação da expressão arte de envelhecer é a letra C. Tá? Então, veja, é claro que eu fazendo aqui com vocês, com o tempo, né? Lá na hora sempre aparecem algumas dúvidas, mas entendam que isso é treino, é o olhar que vocês precisam ter. Na prova de português, principalmente, esse é o olhar que vocês precisam ter. Vocês precisam compreender o enunciado. O enunciado está dizendo tudo já para vocês. A gente só tem que arranjar um sinônimo para esse enunciado. Não tem especificamente uma matéria para cair. Tem efetivamente uma matéria, como a próxima questão aqui fala de oração, de conjunção, mas ela vai demandar muito mais de vocês o conceito de entendimento da questão. Então, que eu já vi aqui que ela fala de elementos coesivos. Então, a prova de português é uma prova de leitura e de compreensão do texto. Tá? Deixa eu abrir aqui o gabarito para eu me certificar, né? Porque vai que eu errei. Número 1, letra C, tá certinho. Eu sempre confiro, porque depois eu posso ter sido levada a esse devaneio, né? Vamos lá, meninas. Número 2, olha aí, ó. O envelhecimento é sombra que nos acompanha desde a concepção. O feto de 6 meses é muito mais velho do que o embrião de 5 dias. Na frase acima, observa-se que os 2 pontos, esse elemento aqui, tem função coesiva. O que é uma função coesiva? É relacionar uma expressão à outra. Ele está relacionando essa primeira oração com a outra oração, estabelecendo relação semântica de. Então, veja, esses 2 pontos aqui está indicando o quê? Essa segunda frase, o feto de 6 meses é muito mais velho do que o embrião de 5 dias, seria uma oposição a o envelhecimento é sombra que nos acompanha desde a concepção? Não é uma oposição. Não. Né?
porque ele está dizendo o feto de 6 meses é muito mais velho do que o embrião de 5 dias. E ele diz aqui, o envelhecimento é sombra. Então, pode ser oposição? Não, não é oposição. Vou lá para a letra D. Pode ser condicionalidade? Está dizendo que é uma condição o envelhecimento disso? Também não. Não é uma condição. É uma explicação, uma temporalidade. Quando é tempo, né? Porque como o assunto é 6 meses, é muito mais velho que o embrião, pode causar a impressão de ser tempo. Essa oração, essa informação, 6 meses mais velho do que o embrião, de 5 dias, ela indica tempo, de fato. Só que ele pede, olha aqui, a informação, que é essa toda a oração aqui, se relacionando a essa primeira oração. A primeira oração diz: o envelhecimento nos acompanha desde a concepção. Então, essa informação que eu acabei de destacar aqui em azul, ela não indica exatamente, Silvana, ela não indica um tempo. Dentro dela, ela está até falando de tempo, mas a relação dela com a anterior é uma explicação. Portanto, o gabarito, letra B aí de bola. Eu depois vou passar isso aí para vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos lá para a próxima. Eita. Espera aí que vocês subiram. Vamos lá. 2, 3. Percebam que a questão que a gente acabou de fazer, que é a questão 2, ela trabalha com o conceito de conjunção, oração coordenada, oração subordinada. Ela até tem isso envolvido, mas ela não pede especificidades do assunto, ela está pedindo a leitura, o entendimento de vocês. E a prova do dia 18 não vai fugir a essa concepção que eu estou colocando aí do simulado, que eles mesmos propuseram. Vamos lá, boa questão... essa sua explicação, professora, em relação a entender e não interpretar. Eu estava fazendo exatamente o contrário, estava interpretando. Por isso que eu nem... Você está vendo que a gente nem leu o texto. Por quê? Porque muitas vezes o texto, muitas vezes mesmo, sabe? Eu acho que, assim, talvez na prova numa poesia, quando ele pede o assunto geral do texto, mas quando ele retira do texto, como essa questão 2 aqui, se você lê o texto, você vai acabar relacionando toda a informação e acaba caindo. Muitas vezes o texto é usado como pretexto. Ele é a base da informação, mas muitas vezes ele é usado como pretexto. Então, vamos lá. O seguinte trecho foi escrito 50 vezes. A ideia de envelhecer aflige mulheres e homens. A milésima letra... Oi? Não entendi. A milésima letra a ser escrita foi... Ué, é o M? Não entendi, gente. É o M. Milésima de M. Gente, essa questão aqui, questão estranha. Está faltando. Olha, eu confesso que, como é simulado, né? A milésima letra a ser escrita foi... Mas isso não é matemática, não, professora? Bom, não. Aqui é só... Espera aí. Língua portuguesa, que às vezes eles misturam. Não, espera aí, deixa eu ver. Que eu até... Não, é português. Sim. Quer dizer, é a mistura. É aquela primeira parte e depois é só português. Meninos e meninas, desculpa, não vou saber fazer a número 3, mas numa interpretação tosca de professora de português que não sabe nada de matemática, eu marcaria a letra A porque é o M de milésimo. Você vê, olha essa pergunta, gente, como é que matemática me faz uma coisa dessa? Sinceramente.
Sinceramente. A número 4, eu imagino que trabalhe a parte de biologia. É sim, gente, é aquela intertextualidade, aquelas 10 questões de intertextualidade. Mas vamos ver se... Boa noite, Vitória. Boa noite, Vitória, seja bem-vinda. Vamos ver Boa noite, professora. Vamos ver se a número 4 a gente consegue deduzir só pela leitura, tá? Então, o texto de Drauzio Varela lembra a possibilidade de sobrevivência humana em nichos ecológicos que vão do calor tropical às geleiras do Ártico. Isso ocorre por conta de mecanismos de termorregulação, responsáveis pela manutenção da temperatura corporal. Esses mecanismos se relacionam diretamente com o fato de a dupla circulação humana ser caracterizada como... Não sei responder. Isso daí está de... olha, biologia. De biologia. Ou eu ficaria com a fechada ou eu ficaria com a completa, né? Porque ele é responsável pela manutenção, é termorregulador, ou eu ficaria com a B ou a C. Deixa eu olhar o gabarito. Vou colar. Letra C, completa. Aberta não pode ser, porque não vai ter termorregulação, e a incompleta não vai ser também, porque ele está dizendo aqui que é um elemento responsável, né? Aqui, gente, 5 é uma questão de matemática, vamos pular ela. A outra é química, né? Processo de envelhecimento. Essa prova de... Você vê que as melhores questões são sempre as de português, né? Aqui é geografia, indicador demográfico. A noção de adolescência apresentada está diretamente a um processo histórico, questão de história. E aqui começa a nossa prova de linguagens, graças a Deus. As 2 primeiras só que foram desse simulado, que foram as questões que eu expliquei sobre sinônimos. É só isso que a gente precisa fazer, turma, tá? É só isso. É só ver os sinônimos e ponto final, tá? Então, vamos lá para essa questão aí, que é a questão 9. Passei o Caetano Veloso aqui, a letra, vou ler primeiro o enunciado, tá? Lá, como eu disse, como é uma prova que demanda apenas a interpretação, vamos ler o enunciado para ver se a gente precisa ler todo o texto, para não cair no erro. A letra da canção de Caetano Veloso também oferece uma reflexão acerca da velhice. Também oferece. A letra do Drauzio oferece uma, a do Caetano Veloso oferece outra reflexão. Em relação ao tema do envelhecimento, o principal objetivo do poeta aí aqui não tem jeito, a gente vai ter que reler o texto, tá? Então, o homem velho. O homem velho deixa a vida e morte para trás, cabeça a prumo, segue rumo e nunca, nunca mais. O grande espelho, que é o mundo, ousaria refletir os seus sinais. O homem velho é o rei dos animais. A solidão agora é sólida, uma pedra ao sol, as linhas do destino nas mãos, a mão apagou. Ele já tem a alma saturada de poesia, soul e rock and roll. As coisas migram e ele serve de farol. Bonita essa imagem, né? Que o idoso só o farol, né? Que observa tudo da praia. A carne, a arte arde, a tarde cai. No abismo das esquinas, a brisa leve traz o olor fugaz do sexo das meninas. Luz fria, seus cabelos têm tristeza de neon. Belezas, dores e alegrias passam sem um som. Eu vejo o homem velho rindo numa curva do caminho de Hebrom, e ao seu olhar tudo que é cor muda de tom. Os filhos, filmes, ditos, livros como um vendaval espalham-se no além da ilusão do seu ser pessoal, mas ele dói e brilha único, indivíduo, maravilha sem igual,
já tem coragem de saber que é imortal. O principal objetivo do poeta é, letra A, expor seus desafios para a juventude. Ele não está falando de juventude aqui, pelo contrário, ele só está falando da velhice. Narrar sua história através dos tempos também não é a sua história. Ó, ele está falando de uma terceira pessoa, o homem velho, tá? Não necessariamente é ele. Destacar seus efeitos sobre a sociedade, veja, o envelhecimento, a reflexão do envelhecimento, não fala aqui dos efeitos na sociedade, ele está falando, passando o tempo dele, né? Passando como é você envelhecer e as características que te acompanham nesse ato de envelhecimento. Letra D, descrever, é isso, né, que eu falei, passando, é isso, é descrição, descrever sua chegada na vida das pessoas. A sua chegada é reflexão da velhice, tá, gente? Não é a da velhice dele, é a chegada da velhice, ó. Deixa a morte para trás, segue o rumo, grande espelho, ele é o rei dos animais. Tudo isso ele está falando, está descrevendo o seu ato de envelhecer. Não está expondo nada da juventude, não está narrando a história através dos tempos, viu? Dos tempos, gente, não é do tempo, tá? Deixa eu dizer, por exemplo, a história através do tempo do meu envelhecimento, eu estou falando desde o meu nascimento até o dia de hoje. Dos tempos, aí eu tenho que falar de como era o período do século XVI, XVII, XVIII, até o meu, né, que eu sou oriunda do século XX. 20, né? Até 20. Quem nasceu em 1900 e alguma coisa é 20. Então, dos tempos seria a gente falar do século anterior, do século XX, do século XXI. Quando a gente trata de um tempo específico delimitado, seria do tempo, tá? Então, aqui não poderia ser essa, tá bem? Até porque ele não está narrando, ele está descrevendo como é o ato de envelhecer, tá? Essa é uma questão toda vez, assim como no Enem e na UERJ, em qualquer concurso que vocês forem tentar, toda vez que tiver esse tipo de enunciado aqui, que você tem que retomar o texto, ela é a questão sempre mais difícil, porque é o momento que a gente tem que trabalhar apenas com o sinônimo, e aí tem que ter um pouco mais de treino mesmo. Tá? Então, essa é uma questão mais difícil, eu diria, da prova. Vamos ver aí a questão 10. Vamos lá para a questão 10. A solidão agora é sólida, uma pedra ao sol. Os filhos, filmes, ditos, livros como um vendaval. Os recursos expressivos presentes em cada um dos versos acima, ó, desses versos apenas, são, respectivamente. Essa é uma questão que é aquela questão para ninguém gabaritar as 60 questões, tá? Porque é uma questão que está ligada a um conhecimento específico da figura de linguagem. Érica, isso pode acontecer na prova de português desse ano? Pode acontecer. Ela não vem todos os anos, tá? Esse tipo de questão aí, tá bem? Ela não vem. Esse daí, lembrando a vocês que é um simulado, não é a prova em si. Até se a gente pegar a prova do primeiro exame de qualificação, esse é um simulado para o exame de qualificação feito pela UERJ. Eles colocaram aí para a galera poder lembrar desses assuntos, mas na prova mesmo, no exame, não teve, tá bem? Então, vamos lá, os recursos expressivos. Olha aqui, ó. Quando a gente tem uma repetição de sons
solidão, sólida, filhos, filmes, a gente tem uma aliteração. Quando a gente tem expressões colocadas uma do lado da outra, sem conectivo, nós temos um assíndeto, que é você colocar expressões vi, venci, corri, amei, morri. Isso é um assíndeto. Eu faço uma sequência de ações sem o uso de conectivos. Tá? E quando a gente fala de expressivos, a gente está falando de aliteração e assíndeto. Polissíndeto é um recurso expressivo, mas antítese é uma figura de linguagem, não é exatamente um recurso expressivo. A hipérbole, eufemismo, personificação e metonímia são figuras de linguagem, não recursos expressivos. Tá? Oremos para que não caia esse ano, né, professora? Oremos, exatamente. Mas saibam que eu vou dar a aula de figuras de linguagem. Eu falei com vocês lá atrás, mas eu vou retomar novamente. Por isso que eu fiz essas 2 aulas, porque se precisar ter mais uma perto da prova, aí a gente tem mais um espaço, entendeu? Porque hoje é 30, né? Era para eu ter dado ontem, mas hoje é 30, é a próxima, é a primeira semana de julho, aí se precisar a gente dá na segunda semana. Né? Então, vamos lá. Recurso expressivo não é figura de linguagem. A figura de linguagem está aqui, ó. É daqui para cá. Tá? E aí, isso daqui pode ser que caia. Isso sim. Tá? Mas o recurso expressivo não. Mas você já sabe. Recurso expressivo é rima, é aliteração, quando eu repito os fonemas, quando eu coloco sequências de ações sem o uso de conectivos, usando só vírgula, isso é recurso expressivo. São só esses também, não tem muito não. Tá? Não são assim exagerados os recursos expressivos. Vamos lá. 11. O homem velho é o rei dos animais. As coisas migram e ele serve de farol. As metáforas, figura de linguagem sempre cai. As metáforas sublinhadas nos 2 versos acima veiculam as ideias de... O que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo a sua compreensão. Então, o homem velho é o rei dos animais. E ele serve de farol. Então, vamos lá. É o rei dos animais. Isso é arrogância? Não. Não. É sabedoria? Também não. Dá em dúvida, né? É sabedoria? Não é, porque aí a sabedoria está ligada a uma imagem da coruja, tá? E não de todos os animais, tá bem? Sagacidade não quer dizer exatamente ser o rei dos animais, mas a imponência, já que ele é o rei, essa é a informação descrita aí. Vocês estão vendo que a prova da UERJ é toda assim, é só de compreender. E serve de farol. Servir de farol está indicando que é uma experiência, uma inspiração, uma magnitude ou uma orientação. Aí fica um pouco mais fácil. Orientação, exatamente. Veja, ele mesmo já disse que era uma metáfora. E ele só pede a compreensão, que é assinalar a questão relacionada ao sinônimo dela. Viu? Vamos lá, tem mais um texto do Carlos Heitor Coni. Vamos lá na questão 12. A crônica, no meio do caminho, faz referência a um poema do mesmo título de Carlos Drummond de Andrade, cuja primeira estrofe se lê a seguir. Ele está dizendo isso. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Essa daqui em negrito é a poesia do Drummond. O tipo de relação intertextual. O que é relação intertextual, turma? É você se referir, é você escrever um texto fazendo referência a outro texto. Isso é intertextualidade, que é alusão. Bom,
Exatamente. Gabaritou. Alusão. Então, ó, o tipo de relação intertextual, toda intertextualidade não é plágio, não é uma citação, não é reescrever aquela ideia. Intertextualidade é aludir a uma ideia anterior. Gabarito, letra B, aludir aí, e vejam, isso daí quer dizer, não é interpretação, é compreensão do texto. Tá? E a prova toda trabalha assim. Vamos ver, e a gente nem leu o texto do Carlos Heitor Coni, hein? Vamos Travou ver. não, Vitória? Oi? Acho que a Vitória travou, ela está perguntando se é a gente. Não, foi você então, Vitória. Pede para ela dar um enter. Dá um enter, Vitória, para ver se volta. Voltou. Beleza. Voltou? Que bom. Olha aí. Vamos lá. 13. A crônica é um gênero que se apresenta em diferentes tipos textuais. Na crônica do Carlos Heitor Coni, características típicas da narração são predominantes nas seguintes linhas. Olha aí, ó. Narração. Aí, essa é uma questão que a gente precisa saber o que é narração. Narração tem personagem, ambiente, tem enredo, tem tudo. Vamos ver se na linha 1 a 4 tem. Depois é 9 a 12. 1 a 4. O homem ia andando e encontrou uma pedra no meio do caminho. Milhões de homens encontram uma pedra no meio do caminho e dela se esquecem. Um poeta que talvez nunca tenha encontrado pedra nenhuma, que fatalmente esqueceu muitas coisas, esqueceu caminhos que andou e pedras que não encontrou. Fez um poema dizendo que nunca esqueceria a pedra encontrada no meio do caminho. Veja bem, aí ele está dando uma opinião. Ó. Milhões de homens encontram uma pedra no meio do caminho. Então, não está exclusivamente ligada à narração, tá? Vamos ver a outra, era de 9 a 12? 9 a 12. Vamos lá. 9 é aqui. Minha tia e madrinha, que nós chamávamos de Doneta, mas tinha outro nome do qual me esqueci, levou-me pela mão em silêncio, e em silêncio ia eu, sem saber o que representava o primeiro dia de escola. Quando percebi o que seria aquilo, misturar-me a meninos estranhos e ferozes, ficar longe de casa e da mão da tia e madrinha, entrei a espernear os berros aos quais mais tarde renunciaria por inúteis. Foi então que a tia e madrinha definiu a situação, dizendo com sabedoria: são os abrolhos, meu filho. Sim, os abrolhos começaram e até hoje não acabaram. Veja, ó, ele está narrando uma informação que aconteceu com ele no passado, dando nome ao personagem. Então, aqui eu tenho especificidades relacionadas à narração. É predominante, tá? Eu tenho aí uma referência do passado, ele está contando uma história com personagens envolvendo um enredo, tem protagonistas, tem personagens secundários. Então, gabarito, letra B, de 9 a 12. Vamos só olhar de 13 a 17 para ver um pouco a diferença. Olha aí. A diferença mais substancial é que bastou uma pedra no meio do caminho para que um poeta dela não se esquecesse. Não sendo poeta, não me lembro de ter topado com pedra nenhuma no meio do caminho. Ele está dando aqui um relato, mas não é propriamente uma história que envolve um ambiente, um fato passado. Tá? Todo texto é uma narrativa, mas esse espaço da linha 9 a 12 tem mais especificidades desse elemento, tá? Do Professora, elemento da narração. Pode falar, Silvana. Desculpa, mas assim, voltando um pouquinho lá no texto,
Eu não estou conseguindo entender aonde que é onde narração. começa a linha não, 13, essa última que a senhora leu, 13 a não sei aonde. Onde que, aqui, eu vi aqui é 10, aqui sim, é 11, aqui é 12 e aqui é 13. Essa que eu marquei aqui. Como a linha 13 ela tem um espaço que se refere à linha 11, desculpa, a linha 12, que ela completa, mas deve ser uma pedra, a gente inicia a linha 13 a partir do início do período, que é daqui. Então, a linha 13 é depois do ponto. É toda essa linha 13. Mas eu comecei daqui, porque é onde inicia o período. Tá? Então, a gente tem que lembrar, deixa eu colocar aqui, vou abrir um quadro em branco para poder mandar para vocês e vou colocar aqui os elementos para que vocês não se esqueçam de estudar. Então, vamos lá. Ó, prova da UERJ. Usar a compreensão, que é redizer a informação do enunciado. Que é redizer a informação do enunciado. Tá? Elementos da narrativa. São 5 elementos. Gente, está acontecendo, hein? Elementos da narrativa. São 5 elementos. Ó, narrador, personagens, tem que ter personagens, tá? Tem que ter um fato, um enredo. E, geralmente, tem um gatinho miando? É aqui a minha gatinha. Ah, que linda! Eu tenho aqui também, mas nesse frio eles estão todos intocados, né? Tem que ter um fato. Quer ir para a rua. Tem que ter um fato, um enredo. Tem que ter um ambiente, um lugar. E aí ele falou lá que era na escola. E tem que ter um tempo, quando se passa a história, tá? Então, esses elementos da narrativa, isso é importante vocês saberem. Recursos expressivos. Recursos expressivos é para trazer mais ênfase ao texto, tá? Podem ser rimas. Bonitinha. Como ela chama, Silvana? Não sei se a senhora vai conseguir entender. O nome dela é bem estranho. É Pirininha. Pirininha? É. Mas tem alguma motivação para esse nome? Ela é referência a algum... A mãe dela que se chamava Pirina. Nós somos feministas. Entendi. Pirina, a filha da Pirina é Pirininha. Perfeito. Isso. Aqui, ó, a aliteração é a repetição de fonemas, tá? Então, imagina aí vozes, veludadas, vozes. Eu tenho uma aliteração aqui porque eu tenho a repetição do VVV. Assíndeto é escrever sem uso de conectivos, apenas a vírgula. Tá? E outro, que são informações que vão aparecer, né? Elementos da narrativa, recursos expressivos, figuras de linguagem. Eu vou falar sobre elas, mas já vou escrever aqui.
Existe uma mãe, que é a metáfora, a metonímia, que é outra mãe. Metonímia. Figuras de estilo são os recursos expressivos. O Google está falando sobre isso. A minha filha está aqui dizendo, estou dando aula, ela está aqui próxima e está dizendo que o Google dela, eles escutam tudo, gente. O Google já está mostrando o que são as figuras de estilo. Figuras de estilo é recursos expressivos. E aí o Google já ouviu o que eu estou falando com vocês e já está mostrando lá para ela. O Google é terrível. É terrível. Antítese, olha aí, metáfora, metonímia, hipérbole, antítese, eufemismo, paradoxo, com X, personificação e ironia. São as principais, mas eu vou falar com vocês. Só que, definir isso para vocês, só que muitas vezes aparece como apareceu lá na questão que a gente fez. Isso é uma metáfora, e a metáfora significa o quê? Na maioria das vezes aparece assim. Isso é uma... Eu estou compartilhando com vocês o arquivo ou não? Hein, turma? Não. Não. Professora, tem um quadro... O quadro atrás da senhora está preto. Vê agora se deu certo. Agora apareceu a barra do computador. Não apareceu? É. Aquela hora apareceu a barra do computador, mas ainda não tinha aberto tudo que a senhora escreveu. Vê se abriu aí. Abriu, né? Abriu. Então, ó, desculpa, Abriu. gente. Eu vou falando achando que vocês estão logo atrás de mim. Tá vendo? Um ano e meio de pandemia, eu ainda não me acostumei. Fico eu falando, abrindo os arquivos e sem compartilhar. Olha aí, ó. Usar a compreensão, que é redizer. Os elementos da narrativa estão aqui, vou mandar para vocês. Os recursos expressivos, o que são? Eu coloquei aqui, tá bem? As figuras de linguagem, eu coloquei aqui. Eu vou falar sobre elas, sobre cada uma delas, mas elas, na maioria das vezes, elas aparecem como naquela questão que a gente fez, que foi isso é uma metáfora. O que significa essa metáfora? Tá? Isso é o que vai aparecer para vocês na maioria das vezes. Isso daqui que eu vou destacar em negrito é a parte assim que vai ser surpresa se acontecer, tá? Aliás, muita surpresa. Apareceu lá nesse simulado, mas na própria prova não apareceu, tá? Então, assim, ó, essa informação é importante. Isso daqui, são sinônimos, é muito importante, porque é uma prova que vai exigir leitura de conteúdo. Essas informações aqui, isso daqui que eu coloquei em negrito, que é se vier, e essa daqui, que aí eu vou falar na próxima aula, que eu separei isso e mais o resumo do Policarpo, para a gente poder conversar sobre eles. Isso daí também eu fiz um PowerPoint, tanto com o resumo do Policarpo, aí eu vou falar da obra, tá? Em si, e e essa aula aí que eu vou falar. O que pode cair mais? Cai conectivos. Mas o que são os conectivos? São aquelas questões que a gente fez antes da Vitória chegar, Silvana. Aquela primeira questão lá, que são os conectivos. E aí eles vão trabalhar com o valor semântico. O que é o valor semântico? É o sentido. Então, por exemplo, o porquê indica o quê? Explicação ou causa.
O mais indica o quê? Uma oposição, tá? Então, na verdade, vocês não precisam memorizar isso, porque o que ele trabalha é com o valor semântico dos conectivos, mas esse valor semântico, que é o sentido, é dado no próprio texto, como a gente viu lá na prova que eu coloquei ali. Esses 2 pontos indicam que conjunção, qual é o valor. Então, a prova em si, o caminho eu vou colocar aqui, porque eu vou mandar para vocês. O caminho aqui é ler primeiro o enunciado e depois ler o texto. Por quê? Porque assim vai evitar devaneios. Se a gente lê o texto, a gente vai fazer lembranças, associações. Então, primeiro o enunciado e depois a gente vai ler o texto. Eu vou salvar aqui como... Vou botar aqui como nome de Silvana, Vitória, porque eu tenho o telefone da Silvana, e para agilizar, eu vou compartilhar pelo WhatsApp e depois a Silvana repassa para você, tá? Então, eu vou mandar para o WhatsApp dela para ficar mais fácil. Então, queridas e queridos, então, veja bem, só temos queridas aqui. Então, vejam bem, a prova é um exercício. Na internet tem exames anteriores. O que eu sugiro? Pega a prova de português e faz as questões. Teve dúvida? Pode perguntar para mim. Mas é uma prova que depende de leitura, não depende de conteúdo. Então, o que precisa? Precisa que vocês treinem. É isso que precisa, sabe? Eventualmente vai ter uma questão relacionada a um conteúdo, mas mesmo assim vai ser eventual. Assim, eu não acredito que caia, tá? Então, na nossa próxima aula está marcado a aula sobre figuras de linguagem, que essa pode cair, é importante que vocês saibam o sentido dela, o que indica cada uma delas, e o resumo do livro Triste Fim do Policarpo Quaresma, tá? E aí a gente tem uma semana aí antes da prova para tirar alguma dúvida, se vocês quiserem ou tiverem feito exercício, e aí a gente faz, né, nesse ritmo, tá? Vamos nos encontrar na terça, tá? Que ontem eu fui fazer um dente meu se perdeu, eu tive que arrancar lá de trás. Então, eu fiquei com medo de ficar com a boca assim, falando daquele jeito horrível, né? E ninguém se entender. E aí, por isso que eu remarquei para hoje. Mas semana que vem é terça-feira, tá? Ótimo, às 7 horas aí com vocês, tá bem? Bom rever você, Silvana. Vou mandar para o seu WhatsApp, tá? Tchau, obrigada. Vitória. Até. Beijinhos. Obrigada, professora. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.